Na Bíblia há várias lições assim, que o autor bíblico não quis realçar, mas enquanto ele escreveu, ele deixou transparecer. E qual é a lição que eu quero destacar nesse pequeno trecho e que o autor bíblico deixou transparecer? A lição é a seguinte, Deus, notem bem porque isso vai se relacionar com a nossa vida particular, com o nosso dia a dia, com o modo como nós vemos a vida. Então prestem atenção. Deus, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que Deus conhece o amanhã, não porque Ele consultou o amanhã. Ele não é um vidente. Ele não é como um cartomante, que sabe o futuro porque descobriu o futuro. Não é assim. Deus não conhece o futuro, Ele não é presciente, porque Ele teve uma revelação sobrenatural do que vai acontecer, ou porque Ele consultou o futuro de algum jeito e descobriu como as coisas serão. Ele não é isso, Ele não é um adivinho, Ele não é um profeta, Ele não é um cartomante, Ele não é um vidente, Ele é Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós descobrimos por que Ele conhece o futuro. Deus conhece o futuro porque Ele sabe o que Ele vai fazer no futuro. É por isso que Ele sabe o futuro. Ele não sabe o futuro porque Ele descobre o futuro. Ele sabe o futuro porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele planejou. Ele sabe o que Ele estabeleceu na sua mente que Ele vai fazer. É por isso que Ele sabe o futuro. Ele sabe amanhã não por consulta, mas por determinação dele mesmo. Vai acontecer isso porque eu vou fazer assim. Vai acontecer tal coisa e eu sei que vai acontecer isso porque eu vou fazer isso. Não é porque eu descobri, é porque eu vou fazer. Vejam o versículo 16. Vejam como ele sabia o futuro de Sara. Por que ele sabia o futuro de Sara? Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Como é que eu sei? Porque eu vou fazer isso. É por isso que eu sei. Não é que eu descobri. Não é que eu olhei no corredor da história e descobri essa informação. Não. Eu sei disso porque eu vou fazer isso. É minha decisão. É assim que eu decidi agir no futuro. É por isso que eu sei o futuro, porque eu sei o que eu vou fazer no futuro. Vejam o versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Como é que eu sei que tudo isso vai acontecer com ele? Simples, porque eu vou fazer isso. É por isso que eu sei o futuro, porque eu decidi fazer isso. E nós vemos isso aqui sendo aplicado à nação de Israel, a história da redenção. Como é que eu sei o que vai acontecer? Eu sei, diz o Senhor, porque eu vou fazer. E isso é importante, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que essa forma de agir não se aplica somente à história geral, à história das nações, à história do mundo, à história de Israel, ou à história da redenção. Isso se aplica a aspectos individuais. E é por isso que nós temos que aprender a descansar. A nossa vida está nas mãos de Deus, que conhece o futuro dela, não porque Ele descobriu o futuro dela, mas porque Ele escreveu o futuro dela. E isso deve trazer a cada um de nós livramento da ansiedade, livramento do medo, livramento da insegurança,